tia Aline e hoje nós vamos descobrir juntos o nosso tesouro. E o nosso tesouro hoje está lá em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E hoje nós vamos contar a história de Jesus acalma a tempestade. Jesus operou muitos milagres, mas esse eu vou contar apenas um. Jesus estava num barquinho no meio do mar, junto com os seus discípulos. Ele estava muito cansado, porque ele ficou o dia inteiro falando com a multidão. Ele estava muito cansado e resolveu descansar um pouquinho. Então, Jesus deitou no barquinho e adormeceu. Os discípulos ficaram no barquinho, mas de repente veio uma nuvem muito escura e começou a balançar o barco. O vento era muito forte e o mar começou a ficar muito agitado e começou a balançar o barco, começou a jogar água dentro do barco. Os discípulos ficaram todos desesperados, ficaram todos com medo. Eles remavam e ficavam apavorados. E o mar continuava agitado e não parava. Eles começaram a ter tanto medo, que esqueceram que Jesus estava no barco. Mas de repente, eles lembraram e foram acordar Jesus. Jesus, acorda, Jesus! Então, Jesus tranquilamente acordou e perguntou o que estava acontecendo. E os discípulos falaram: olha, essa tempestade está muito forte. Então, Jesus calmamente ergueu os braços e disse: acalma-te. E tudo parou. De repente, o mar se acalmou e tudo cessou. Jesus é mesmo fantástico. Ele é muito bom. Os discípulos ficaram admirados, ficaram se perguntando quem era aquele que o mar, que o vento obedecia. Eles ficaram admirados com o poder de Jesus. Com essa história, nós podemos aprender que não devemos ter medo. Nós devemos lembrar que Jesus está sempre conosco. Os discípulos estavam no barco e com muito medo, e por isso esqueceram que Jesus estaria ali. E se Jesus está em um barco, não devemos ficar com medo, porque nada vai acontecer. Às vezes a gente fica com muito medo. Às vezes a gente tem medo de ficar sozinho, ou medo do escuro, ou de perder alguém, ou até mesmo do coronavírus. A gente tem muito medo, mas a gente tem que lembrar que Jesus está sempre com a gente e não devemos ficar com medo. Se a gente fica com medo, a gente deixa a fé de lado, assim como os discípulos fizeram. Eles não acreditaram que com Jesus ali no barco nada de ruim ia acontecer. Mas a gente tem que lembrar que Jesus está sempre conosco e Ele nunca deixa a gente sentir medo. Mas para isso, você precisa pedir para Jesus entrar no seu coração. Então convide Jesus, deixa Ele participar do seu barco. E essa história representa um pouquinho da nossa vida. Às vezes a gente passa por coisas muito difíceis, como a gente está passando agora na quarentena. Mas Jesus está conosco e a gente não deve ter medo. E quando isso acontecer, a gente deve pedir. Jesus está sempre disposto e pronto para nos ajudar. Agora é a sua vez. Quero que vocês, crianças, desenhem essa história e conte ela para o papai e para a mamãe. Peça a ajuda do papai e a mamãe para postarem o desenho lá para a gente ver como ficou bonito o desenho de vocês. E eu vou ficando por aqui. E agora a gente vai guardar o nosso tesouro para descobrir qual vai ser a nossa próxima história. Até mais!